orçamentário prevê a aplicação de 2,5 trilhões de cruzeiros em contas públicas e em operações de custeio agrícola. O ministro Bernardo Cabral pede demissão e o presidente Fernando Collor aceita. O novo ministro da Justiça é o senador Jarbas Passarinho, do PDS do Pará, que já foi ministro 3 vezes, do Trabalho, da Educação e da Previdência. No final de agosto, o presidente da República havia se queixado do seu ministro da Justiça, dizendo que ele não era o articulador político que o presidente imaginava e que ele havia cometido algumas falhas jurídicas, provocando a inconstitucionalidade de medidas provisórias. Mesmo assim, o ministro seria mantido por vários motivos. O presidente... Desculpem a nossa falha e voltamos a Brasília com Alexandre Garcia. No final de agosto, o presidente da República havia se queixado do seu ministro da Justiça, dizendo que ele não era o articulador político que o presidente imaginava e que ele havia cometido algumas falhas jurídicas, provocando a inconstitucionalidade de medidas provisórias. Mesmo assim, o ministro seria mantido por vários motivos. O presidente havia dito que ele ficaria até o final do governo. Por causa disso, ele não se candidatara à reeleição para a Câmara dos Deputados. Por fim, o mais importante dos motivos era que o ministro estava cumprindo com absoluta lealdade as missões que o presidente lhe dava. Mas, diante de críticas recebidas ultimamente, o ministro decidiu sair do ministério e voltar para a Câmara dos Deputados, de onde pretende responder às críticas, segundo alegou. Na segunda-feira, ele datilografou um pedido de demissão, alegando absoluta decisão de foro íntimo, e entregou a carta na terça-feira ao presidente. O presidente apenas pediu ao ministro que aguardasse mais um pouco até que ele escolhesse o sucessor. Hoje de manhã o ministro foi chamado porque o sucessor já estava escolhido. E foi o próprio ministro Cabral quem anunciou a sua saída. Desde o dia 8 deste mês, eu entreguei uma carta ao senhor presidente da República pedindo uma exoneração em caráter irrevogável do cargo de ministro da Justiça. Sua Excelência, com a lealdade recíproca que existe entre mim e ele, pediu que aguardássemos uns dias até que pudéssemos ver quem seria o meu sucessor. Para o lugar do deputado Bernardo Cabral, o presidente convidou o senador Jarbas Passarinho. Já na quinta-feira, um telefonema do Palácio do Planalto pedia ao senador que ficasse em Brasília no final de semana. O senador pretendia ir a Belém para assistir ao Círio de Nazaré. Hoje de manhã ele foi chamado e foi convidado pelo presidente para ser o ministro da Justiça. Senador, quais foram as missões que o senhor recebeu do presidente? A coordenação política para o governo e a coordenação do que ele chama de entendimento e que o jornalismo em geral chama de pacto econômico. O senhor foi ministro da Educação sem ter sido professor e agora vai ser ministro da Justiça sem ter sido jurista. O senhor acha que isso pode atrapalhar? Eu salientei ao presidente que isso poderia ser um motivo de crítica a ele, em primeiro lugar, e a mim depois, mas, sobretudo, atingi-lo como presidente da República. E ele absolutamente descartou a hipótese de que isso pudesse ser negativo. E lembrou que as funções que ele deu prioridade fundamentais, elas estão ligadas ao político que ele acha que eu sou e que posso desempenhar esse papel. O repórter Alexandre Garcia explica por que foi escolhido o novo ministro da Justiça e quais as primeiras conversas que ele está tendo agora à noite. O Congresso Nacional continua representado no Ministério da Justiça, porque sai um deputado que foi relator da Constituinte e entra um senador que foi presidente do Congresso. O porta-voz da Presidência da República disse que o senador Passarinho foi escolhido por sua dignidade, sua experiência e sua credibilidade para conduzir suas duas principais missões,
a de articulador político no Congresso e a de condutor do entendimento nacional. Antes de convidar o senador Passarinho, o presidente ligou para o ministro Rezec, que foi ministro do Supremo, e para o presidente do Supremo, o ministro José Nery da Silveira. O presidente disse que gostaria de ter recebido os elogios que o senador Passarinho recebeu dos dois. Agora à noite, o senador Passarinho está visitando vários ministros do Supremo para se aconselhar com eles e, inclusive, pedir sugestões para a nomeação do secretário-geral, que ele quer que seja um jurista. A primeira coisa que o senador Passarinho fez, depois de ter sido convidado para ser ministro da Justiça, foi cumprir um costume de todos os sábados. Ele foi ao cemitério de Brasília visitar o túmulo de sua mulher, Dona Ruth. Boa noite. Boa noite. Neste sábado, na Escolinha do Professor Raimundo, Rolando Lero, Dona Marina da Glória, Ptolomeu, Cacilda, Malandro e Geraldo. Escolinha do Professor Raimundo, neste sábado, depois de Rainha da Sucata. A Globo 90 é nota 100.